Vladimir Putin finalmente parece disposto a virar a página de um conflito que se arrasta há tempos. Mas não se engane, a guerra na Ucrânia não é o alvo dessa mudança. Em uma coletiva após a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, o presidente russo deixou claro que seu verdadeiro desejo é enterrar as tensões com o Azerbaijão. Espero sinceramente que essa fase conturbada fique para trás, declarou, prometendo avançar sem ressentimentos e retomar projetos bilionários na região. Mas será que as palavras bastam para apagar o rastro de sangue e desconfiança? A crise entre Moscou e Baku explodiu em dezembro passado, quando um avião comercial azeri foi abatido pela defesa antiaérea russa sobre Grozny, matando 38 pessoas. O que se seguiu foi uma espiral de violência e retaliações. No verão, mais de 10 membros da diáspora azeri foram detidos na Rússia. 2 deles, os irmãos Safarov, morreram após interrogatórios brutais com sinais claros de tortura. Baku revidou prendendo 8 russos por tráfico de drogas e crimes cibernéticos, além de prender o diretor do escritório local da agência de notícias Sputnik. O presidente azeri, Ilham Aliyev, ainda aproveitou para chamar a ocupação soviética de invasão e desejar força à Ucrânia. Só 10 meses depois Putin pediu desculpas públicas pelo abate do avião, justificando o atraso com a complexidade das investigações, desde a análise das caixas pretas até a checagem minuciosa de cada detalhe. Segundo ele, só nos últimos dias teria descoberto a verdadeira dimensão da tragédia, que desencadeou uma onda de hostilidades. Mas as desculpas soaram vazias diante dos ataques verbais de propagandistas russos, que chegaram a sugerir bombardear Baku com mísseis ou iniciar uma nova operação especial contra os azeris. A humilhação pública do líder russo, ridicularizado nas redes sociais por seu discurso hesitante, não o impediu de soltar mais uma provocação. No Azerbaijão, quase todos falam russo, é praticamente um país eslavo. A pergunta que fica é: será que Putin realmente acredita nisso ou só tenta salvar as aparências? Enquanto isso, o Kremlin sofre outro revés diplomático. Um encontro histórico entre Putin e líderes árabes, anunciado como demonstração de força geopolítica, desmoronou antes mesmo de começar. Dos 22 chefes de Estado convidados para a cúpula em Moscou, apenas 2 confirmaram presença: o presidente da Síria, Bashar al-Assad, e o secretário-geral da Liga Árabe. Os pesos pesados da região, como o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o presidente dos Emirados Árabes e o líder egípcio, simplesmente ignoraram o convite. O evento, que deveria ser um trunfo na política externa russa, foi cancelado às pressas com a desculpa oficial de que a situação em Gaza exigia atenção. Putin ainda tentou minimizar o fiasco, alegando que muitos líderes tinham dificuldades logísticas, mas a mensagem foi clara: o isolamento da Rússia no mundo árabe é mais profundo do que se imaginava. Do outro lado da fronteira, a Polônia se prepara para uma revolução na defesa civil. O governo lançou um programa piloto de treinamento militar para voluntários, com meta de capacitar 30 mil pessoas já no próximo ano. Os participantes poderão escolher entre cursos de 1 a 30 dias, focados em defesa civil, tiro, primeiros socorros ou operação de drones, habilidades que, infelizmente, não são mais apenas teóricas. Ao final, receberão o juramento militar e se tornarão reservistas. A iniciativa surge em um momento crítico. As Forças Armadas polonesas, hoje com 142 mil soldados, planejam expandir para 300 mil. Enquanto isso, a Rússia afunda em uma crise econômica silenciosa. O gigante industrial Uralvagonzavod, maior fabricante de tanques do país e principal fornecedor das Forças Armadas, adotou a semana de 4 dias para seus funcionários civis. A medida, imposta pela queda brutal na demanda por vagões ferroviários, revela um setor em colapso. A estatal RZD, principal cliente da empresa, cortou investimentos em novos trens e locomotivas após registrar a maior queda no transporte de cargas em 14 anos. A situação é ainda mais grave nos escritórios centrais da RZD, onde os funcionários são obrigados a tirar 3 dias de folga não remunerados por mês. O motivo? A explosão dos juros bancários, que devorará quase 1/4 da receita da empresa este ano. Cerca de 700 bilhões de rublos, 6 vezes mais do que em 2023. A Uralvagonzavod não está sozinha. Montadoras como Kamaz e Avtovaz, além de gigantes da mineração como Alosa e Meshel, já reduziram suas jornadas de trabalho. Desde o início do ano, o número de russos em situação de desemprego disfarçado, seja em férias forçadas ou jornadas reduzidas, dobrou, chegando a 200 mil pessoas. Enquanto isso, em Minsk, o regime de Lukashenko prende antigos aliados.
Alexander Shakutin, ex-companheiro de juventude do ditador e hoje um dos homens mais ricos da Bielorrússia, foi detido sob acusações não divulgadas. As informações só vieram à tona dias depois, quando vazou que ele estava em um centro de detenção do Departamento de Investigações Financeiras. O caso reforça o clima de paranoia no país, onde até mesmo figuras próximas ao poder não estão seguras. Entre desculpas tardias, fracassos diplomáticos e uma economia em queda livre, uma coisa é certa: o tabuleiro geopolítico não para de se mover, e quem não se adaptar, ficará para trás. Porém, a realidade mostra que indivíduos desse calibre costumam desaparecer nos porões do sistema. E não se trata de um caso isolado. Nos últimos 30 anos de ditadura, vários magnatas já sentiram o peso da mão de ferro do regime. Tome-se o exemplo de Yuri Shi, um oligarca que por anos desfilou ao lado do líder, ocupando lugar de honra em eventos oficiais e extraoficiais. Era a ave de rapina mais alta do céu bielorrusso, até que, de repente, descobriu-se que nem mesmo as espécies protegidas estão a salvo. Preso e enviado para a prisão de Nari, saiu por algum milagre, recuperou parte de seu poder, apenas para ser novamente arrastado para o abismo, com confisco de bens, falência e o esquecimento forçado. Será que o mesmo destino aguarda o empresário recém-detido? A história se repete e a pergunta que fica é: até quando os que orbitam o poder acreditarão que estão imunes? Afinal, em regimes onde a lealdade é medida por conveniência, ninguém está a salvo, nem mesmo os que se julgam intocáveis. Mas se a Bielorrússia é um exemplo de como o autoritarismo devora seus próprios filhos, o Peru mostra que até as democracias frágeis podem encontrar saídas, ainda que turbulentas. Boluarte não foi derrubada por uma revolução, mas por um processo de impeachment que, em questão de meses, revelou-se surpreendentemente unânime. Em um congresso com 130 deputados, 120 votaram a favor de sua destituição. A presidente, que não compareceu à sessão, viu-se acusada de corrupção, violações éticas e, acima de tudo, incapacidade de governar em meio à crise. Até seus aliados históricos, como os partidos Força Popular e Aliança para o Progresso, viraram as costas. Pesquisas de setembro mostravam que apenas 2,5% dos peruanos confiavam nela. Em seu lugar, assumiu o presidente do Congresso, um jovem de 38 anos que jurou restaurar a ordem e entregar o poder ao vencedor das eleições de abril. No entanto, o problema parece ir além de Boluarte. Ela foi o terceiro presidente peruano a sofrer impeachment em apenas 5 anos. Sua ascensão já foi conturbada. Assumiu após a queda de Pedro Castilho, em dezembro de 2022, e desde então enfrentou protestos violentos, instabilidade e uma população cada vez mais descrente. Em um de seus últimos discursos, tentou apelar para a unidade. Não pensei em mim, mas nos 34 milhões de peruanos que merecem algo melhor. Merecemos crescimento, estabilidade democrática e um governo livre de corrupção. Palavras nobres, mas que soaram vazias diante dos números. Entre janeiro e agosto, mais de 6.000 pessoas foram assassinadas no país, sem contar os casos de violência e extorsão que se multiplicam. Para mim é uma alegria imensa. Vamos dar o nosso máximo. Não podemos parar, declarou, em um tom que misturava desespero e resignação. Agora, o Peru se prepara para mais uma eleição em meio ao caos. Protestos não cessam, escândalos se acumulam, e a sensação é de que o país está à beira de um novo colapso. Mas em meio a tanta incerteza, uma coisa é clara: quando as instituições funcionam, mesmo que de forma imperfeita, há espaço para a mudança. O desafio é garantir que essa mudança não seja apenas uma troca de nomes, mas um passo real em direção à estabilidade. E é por isso que sua atenção a esses temas é tão importante. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário detalhado ajuda a ampliar o debate e a pressionar por soluções. Não subestime o poder da informação. Ela é a primeira linha de defesa contra a tirania e a primeira semente da transformação. Que seu dia seja produtivo, cheio de boas notícias e reflexões necessárias. Até a próxima, e que as histórias que contamos hoje inspirem as mudanças de amanhã.